queridos, tudo bem? Mais um vídeo de perguntas e respostas. Dessa vez os membros mandaram, né? Eu fiz no início dessa semana perguntas frequentes e desta vez algumas perguntas que os membros do canal mandaram. Para você mandar perguntas também numa oportunidade futura, basta ser membro do canal, ou seja, jogar dinheiro na minha cara! Mas é muito baratinho, tá? Preço de um refrigerante, uma latinha de coca por mês. Você tem mais vídeos, manda perguntas e outros tantos benefícios. Então é só clicar aqui embaixo em Join, se o seu YouTube está em inglês, ou assinar o canal, etc. E tem o link na descrição se você está no celular e não aparece o botão, certo? Vamos lá então, temos algumas perguntas bem legais aqui nesta semana. Começando com o André Borzani. Curte, você acha que a estratégia de acertar o carro do Russell para a classificação é acertada? Talvez pontos pudessem valer mais do que ir ao Q2. André, a gente vai ver nesse final de semana com a primeira Sprint Race no Grande Prêmio da Grã-Bretanha como é uma situação que faz bem para o Russell, porque a largada é muito importante na Fórmula 1, onde você larga é muito importante, em especial para equipes mais fracas. Tá? É uma questão de posicionamento. E uma questão de narrativa também. O Russell passar para o Q2, e às vezes até passar para o Q3, é uma coisa que cria aquela narrativa de o Russell é veloz e o Russell é um bom piloto. E, teoricamente, é menos variáveis ele ir para o Q2 e o Q3 do que ter uma corrida de 70, 50, 60 voltas, dando tudo certo. A gente viu no último Grande Prêmio, inclusive, que não deu tudo certo. Então, em termos de criação de narrativa e de atrair patrocinadores para a equipe e moral para ele, eu acho que é uma estratégia acertada sim, ele pensar em ir para o Q2 e não em fazer um acerto mais conservador e buscar uma estratégia de corrida, porque o Williams não tem carro para isso, ao contrário da Ferrari, por exemplo, que em dados momentos preferiu esse acerto mais conservador, não passar para o Q3 e fazer uma corrida pensando no longo prazo. A Aston Martin fez isso em dados momentos também, mas no caso da Williams eu acho acertado. Deixa eu pegar meu café aqui, e do Russell, né? Que o Latifi não tem volante para fazer isso. Francisco Alves, Bacharel Curto, você acha que a maldição do Madden tem força para atacar Mahomes e Brady ao mesmo tempo? Francisco, eu acho que essa maldição não existe mais, né? Porque ela existiu durante muito tempo quando eram running backs na capa, majoritariamente. O running back é a capa do Madden quando ele tem um volume muito absurdo. O que acontece quando o running back tem volume absurdo? Ele acaba se machucando no ano seguinte. Christian McCaffrey, por exemplo, poderia ter sido capa do Madden, machucou no ano passado e aí todo mundo ia falar que era a maldição do Madden e não a raiz do problema em si, sendo racional, que é o volume altíssimo que ele tinha. Então, geralmente a gente via casos do cara ter, lógico que tem outras exceções, da Michael Vick, quarterback, e outros tantos, e mais recentemente quarterback sendo capa. Mas o próprio Mahomes foi capa do Madden e foi campeão do Super Bowl, então acho que isso não existe mais. Éder Coradi, o que acontece com o dead cap, dinheiro preso, se o jogador não quer mais jogar pelo time, ele pode abrir mão disso para facilitar uma troca? Cara, eu nunca vi um jogador abrindo mão do dinheiro garantido, porque a carreira é curta, o cara não sabe. Antônio Brown, por exemplo. O cara, não tinha, acho que na cabeça dele jamais teria ideia de que hoje ele seria um jogador que não é nem o primeiro nem o segundo wide receiver de um time. Então, eu sinceramente nunca vi isso. Tem a questão contratual, que esse dinheiro, geralmente, porque o dead cap, que é o dinheiro garantido, ele tem várias formas. Né? Dead cap, que é o dinheiro preso, é gênero, do quais há espécies. Tem o signing bonus, que é dividido em partes iguais do contrato, já falei isso. Então, se o signing bônus é 10 milhões, 4 anos de contrato, 2 milhões e meio cada ano, tá? Esse é o padrão do dinheiro preso. Tem o roster bônus, que o cara ganha aquela grana se ele está no elenco em dado momento da temporada, e tem outros tipos de bônus, mas os principais são esses. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Sinceramente. O que às vezes acaba acontecendo é uma reestruturação para diluir um pouco mais esse dead cap, né? E o jogador ser trocado, no caso do Nick Foles. Mas o cara abrir mão de toda a grana tem que ser assim, coisa tipo Fallout. Tem que ser apocalipse nuclear e ele sair na mão com o técnico e aí ele quer sair de qualquer jeito, mas há outras formas de barganhar isso do que abrir mão de milhões de dólares. Eu não abriria mão de um centavo se fosse jogador. Então, não me recordo. Se você... E a gente faz o canal junto, né, gente? Vocês sabem de algum caso que o cara abriu mão do dead cap inteiro? Vou dar um exemplo. O Odell Beckham Jr. Os Giants não estavam na melhor situação do mundo, não abriu mão do dead cap. Os Giants arcaram com o dinheiro garantido do contrato do Odell, tanto que ele não tem mais dead cap no contrato. Se os Browns trocarem ou cortarem ele, não precisam pagar nada. Enfim. Rafael Silva, depois do quarterback, qual a posição mais impacta o jogo de modo geral, sendo defesa ou ataque? É a posição para mim de edge, que é o apressador de passe, tá? Claro, salvo raras exceções, tipo o Aaron Donald que joga no meio da linha. Mas o apressador de passe na ponta da linha é o jogador que mais impacta, né, tirando o quarterback, porque ele pode desmontar o que o quarterback faz. Né? Ele é o Coringa do quarterback. O quarterback é o Batman, o edge rusher é o Coringa. Então, nesse sentido, é a posição que mais impacta, porque desmonta o mal, entre aspas, o mal pela raiz. Qual a melhor maneira de defender o passe perfeito? Impedir que o passe perfeito aconteça. Apressando esse passe para ele sair não perfeito, ou forçando um fumble, ou dando sack no quarterback. Igor Lopes,
Curte, caso o Daniel Jones não conseguir bem nessa temporada, os Giants deveriam puxar o gatilho numa troca por Deshaun Watson, caso ele seja absolvido, ou pegar outro quarterback no draft? Sinceramente, eu não acho que vai ter uma resolução esse caso do Deshaun Watson até o final do ano. Tem muita água para rolar ainda, tem processo criminal para rolar. A situação de limbo do Deshaun Watson vai seguir, né? Inclusive, fiz vídeo nesta semana para os membros do canal, assine o Curte Plus, né? Din-din, falando sobre isso, justamente. Então, eu acho difícil. Não acredito que a saída dos Giants seja o Deshaun Watson, não, ou de qualquer outro time que esteja complicado na posição de quarterback num primeiro momento, tá? E o que eu ia dizer? Daniel Jones. Eu não estou otimista, muito pelo contrário. Já desisti, eu sei que tem que esperar 3 anos para a maioria dos casos, mas não é porque o Josh Allen deu certo que todo mundo vai dar. Não é porque o Ryan Tannehill deu certo depois do Adam Gase que todo mundo vai dar. O problema do Daniel Jones é crônico, né? Um problema de fumbles, um problema de turnovers. Isso aí é muito difícil de você consertar. Depois de 2 anos fazendo isso, eu vejo uma situação bastante enraizada, tá? Eu estou pessimista. Se eu fosse o senhor dos Giants, não estaria tão otimista, não. Ainda mais que o Saquon Barkley não é garantia para o início da temporada. Vamos ver. Gabriel Dow, quais são as expectativas com o Dwayne Haskins dos Steelers depois dos OTAs? Alguma novidade? Até essa semana não tínhamos novidade, mas agora temos. Dwayne Haskins, cara, eu nunca vi um negócio desse. Quer dizer, já vi várias vezes, né? Johnny Manziel tá aí pra não deixar mentir. O Dwayne Haskins, ele parece que se envolveu num episódio de violência doméstica, mas na maior parte dos casos é o jogador da NFL que é o agressor. Nesse caso, ele foi vítima de violência doméstica. Então, mais uma questão extracampo, né? Questão, eu digo, não problema, porque sei lá o que aconteceu. Não posso falar sem ter aí apurado os fatos, mas é mais um ponto, né, extracampo nessa longa capivara que o Dwayne Haskins, são da mesma classe, inclusive, o Dwayne Haskins está tendo. É uma das grandes decepções para mim, cara. Era o meu primeiro quarterback da classe, eu era mais o Dwayne Haskins que o Drew Lock e o Daniel Jones, e, assim, é uma negligência com profissionalismo, no geral, que é fora de série. Eu tô falando desse episódio, mas ir em strip club sem máscara, assim, várias vezes falado que ele não teve atitudes nem de perto profissionais como quarterback de Washington, e agora está tendo uma chance em Pittsburgh, vamos ver se entra na linha. Para mim é um caminho sem volta. Digo isso porque eu já vi inúmeros casos assim, tipo, a maior parte de casos de jogadores que têm problemas extracampo um atrás do outro e que não demonstram profissionalismo, em especial na posição de quarterback, o negócio não anda. Teria que ser assim uma revolução digna de novela. Deixa eu pensar um personagem de novela que se redimiu. Carminha. Avenida Brasil, excelente novela. Seria tipo Carminha no final da novela abraçando a Nina. Vamos lá. Exo Christie, ou Christie, acho que é Christie. Salve, sábio Curte, muito obrigado. Não acho que eu sou tão sábio assim, mas tudo bem. Parabéns pelo incrível trabalho, muito obrigado. Quais zebras da NFL você acha que podem surpreender nessa temporada, chegando, quem sabe, no final de conferência ou até mesmo no Super Bowl? Estou hypado demais com os Chargers como nunca estive antes. Olha, você mesmo já falou, né? O Los Angeles Chargers é uma aposta de underdog, de zebra que eu tenho. Espero não quebrar a cara, porque todas as vezes que eu apostei nos Chargers como zebra, eles de alguma maneira me frustraram e deve ter frustrado o torcedor muitas vezes. Lesão aqui, lesão acolá. Um problema dos Chargers ano passado é que era uma defesa muito mal treinada, isso ficava evidente em segundos tempos, né? Uma defesa que não conseguia fazer ajustes, em segundo tempo tomava pancada na cabeça. A chegada do Brandon Staley, que foi o melhor coordenador defensivo da NFL no passado, como head coach agora, é uma grata surpresa e uma grata novidade no Los Angeles Chargers e o Justin Herbert também para o segundo ano. Se o Herbert não sofrer ressaca de segundo ano, que é a sophomore slump, os Chargers têm chance de chegar num division round, potencialmente estar numa final de conferência. Apostaria nos Chargers vencendo o Super Bowl? Não, né? Porque tem outros problemas para resolver, mas investiu bem em linha ofensiva, a defesa tem boas peças, deve ser bem treinada, já não sofreu lesão nos minicamps, porque o Staley fez um trabalho melhor de não queimar largada nesse aspecto. Tem um bom corte de recebedores, chegou o Jared Cook, que não é o melhor tight end do mundo, mas repõe essa saída do Hunter Henry. Eu gosto muito dos Chargers, em especial do uniforme dos Chargers, né? Aquele uniforme powder blue, pra mim, é o uniforme mais bonito da NFL, o azul claro, né? Que eles adotaram como uniforme principal. Então os Chargers uma boa opção. Num cenário ideal, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Eu não acredito no Daniel Jones, mas num cenário ideal, os Giants têm uma boa defesa, tem o Saquon Barkley, investiu em corpo de recebedores, os Giants poderiam ser uma surpresa. Porém, tem a posição de quarterback em pé. Eu não acredito nele. Assim como eu não acredito no Drew Lock. Pode ser que nem o Drew Lock seja titular. Denver tem um time bom, mas eu não acredito nem no Lock e nem no Vic Fangio. Então esses dois times poderiam ser uma surpresa, mas tem esses problemas para resolver. Então, de antemão tem esses. E talvez Indianápolis, né? Se o Carson Wentz jogar, não vai jogar no nível de 2017, porque ele perdeu mobilidade no pocket, que fez ele imenso em terceiras descidas, em especial sob pressão.
Mas se ele jogar bem melhor, se ele jogar melhor do que jogou em 2019, ano que ele levou aí Philadelphia para a pós-temporada, aí eu acho que daria para Indianapolis surpreender, tá? Acho que o time que está sendo pouco falado, ganhou dos Chiefs em Kansas City com Jacob Brissett, por exemplo. Né? Indianapolis tem uma defesa que poderia eventualmente surpreender Kansas City. Mas é isso, de cabeça, Conferência Americana é isso. Minnesota talvez também é um time que a gente tem que ficar de olho se a coisa entrosar na linha ofensiva e a secundária também, né, os cornerbacks. Acho que Minnesota é um time, e sem contar a NFC West, né, que dos 4 times podem chegar no Super Bowl, mas aí não seria zebra. Gutierrez pergunta aqui, a defesa de Kansas City ainda é um ponto que pode prejudicar na busca por mais um Super Bowl? Sem dúvida nenhuma, né, porque a secundária não inspira tanta experiência, confiança, fora o Tyrann Mathieu, e... bom, linebacker também, né? E o problema de linebacker é que se a linha ofensiva adversária faz um bom trabalho abrindo os gaps, se os linebackers são ruins, são abaixo da média, e o time adversário está na frente, ele consegue cozinhar o jogo e queimar cronômetro muito fácil. E como o playoff na NFL é um jogo só, não é série de 3, de 5, de 7, isso para Kansas City pode ser um problema, né? Então, para citar esses exemplos aí, é um problema sim, acho que é a pulga atrás da orelha. Dos pilotos mais jovens com carros comuns, qual tem o maior potencial de ser campeão da Fórmula 1? Acho que é o Arthur Corrêa que fez... Não, Diego Vale. O Arthur Corrêa é a próxima. Diego Vale. Gasly. Eu não estou considerando o Charles Leclerc, não estou considerando o Lando Norris, tá? Mas dos carros comuns, entre aspas, sem considerar o Lando e o Leclerc, para mim é o Gasly. Considerando tudo, aí é o Lando Norris. Né? O que o Lando Norris está fazendo esse ano é brincadeira, né? Não estou nem falando pelo contraste com o Ricardo, mas é um cara muito veloz. A primeira vitória do Lando é questão de tempo, tá? É dar um chabu ali com o Verstappen ou com o Hamilton para o Lando vencer uma corrida. Então, seria o Lando, menção honrosa ao Leclerc, mas o Leclerc precisa ser mais adulto, o Leclerc, né? O Leclerc, ele tem umas panes na cabeça, assim, que, tipo, ele é mais agressivo do que deveria em vários momentos, ele precisa amadurecer isso. Mas, no geral, é o Gasly. Da AlphaTauri. Curte Arthur Corrêa? É isso? Arthur Corrêa. Curte, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Queria perguntar o quanto de conhecimento você acha que foi necessário para trabalhar com a NFL. Já ouvi você falando que não fez faculdade de jornalismo nem comunicação. Então, até que ponto você acha que isso é necessário para trabalhar com futebol americano? Cara, é importante, lógico que é. Mas não significa que eu não fui atrás de um autodidatismo em vários aspectos. Vou dar um exemplo aqui. 2 livros. Esse livro aqui, mesmo para quem não for jornalismo, para ser qualquer coisa, excelente. Do William Zinsler, On Writing Well. Cara, esse livro aqui, se você trabalha com escrita, e esses vídeos são escrita, queira ou não, esse livro aqui é excelente. E um outro exemplo está aqui, eu não vou pegar ele, mas está aqui na estante, ó, Manual de Redação da Folha. Então, não é porque eu não fiz jornalismo que eu não fui atrás de algumas coisas para me tornar um comunicador melhor. E a prática, óbvio, ajudou, tentativa e erro em vários aspectos. Eu fiz um vídeo nessa semana da quantidade de besteira que eu fazia no trato com o público, no trato com a pauta, que hoje eu tento reduzir. Nunca vai ser 100%, né? Eu tento sempre uma melhora a cada dia que passa, 1% melhor todo dia. Mas é isso, é importante, mas existem formas de... A formação, o estudo formal, né? É importante, mas existem formas de trabalhar isso de outras maneiras, e a minha carga no direito me ajudou também, né? Pelo direito ser em raiz, tese, antítese e síntese. E essa carga opinativa que eu tenho do direito me fez muito bem. Né? Eu gosto de opinar. Né? Eu acabei de falar nesse vídeo, eu não acredito no Daniel Jones. Eu vou irritar um monte de gente falando isso. Mas paciência. Se eu errar, eu viro aqui e falo, olha, errei. Como eu já acertei algumas coisas, errei outras e vida que segue. Mas é isso, certo? Obrigado pela pergunta. Pedro Moraes, curte com o vazamento das imagens do suposto novo carro mais limpo que está sendo desenvolvido pela Fórmula 1 para 2022 e o know-how da Liberty Media. Qual a perspectiva para 2022? Muito obrigado, Pedro. Vídeo para os membros sobre isso. Curti Mercenário, Natalie Portman do filme Closer. Joguem dinheiro na minha cara. Fiz vídeo para os membros falando sobre isso. Mas obviamente vou dar um pitaco aqui para responder sua pergunta. Mais ultrapassagens. É um carro que ele propicia menos ar sujo, né? Porque ele tem menos apêndices aerodinâmicos que sujam o ar. Não é sujeira de cheiro ruim, é sujeira de turbulência. E essa turbulência impede que os carros sigam um ou outro muito perto, o que favorece ultrapassagens. Então, com menos apêndices aerodinâmicos e a aderência nas curvas
sendo gerada pelo efeito solo, que é uma saia do carro, que o ar passa por cima e joga o carro para baixo. Como consequência, mais ultrapassagens, que é o que a gente quer, e a Liberty é esperta e busca justamente isso. Tem um vídeo de, sei lá, 5 minutos falando do carro de 2022, do regulamento de 2022, exclusivo de membros, que, como eu já falei, tem muitos benefícios. Mandar pergunta aqui, vídeos exclusivos e custa menos que uma lata de coca por mês, então, por favor, me ajude a pagar as contas. E pagar a cirurgia do Tom também, né, Tom? O Tom vai castrar. Tadinho, tá dormindo, ele não tem nem ideia que ele vai castrar segunda-feira, mas vai ser bom pra você, Tom. Tá dormindo. Gente, seguindo. Vinícius, curte por que a NFL separa as estatísticas de temporada regular e playoff? Por exemplo, falar que o Drew Brees é recordista de jardas passadas em história, sendo que o Brady tem mais que juntar aos playoffs. Vinícius, porque seria injusto do ponto de vista de espaço amostral, porque não são todos os quarterbacks que têm a possibilidade, por inúmeros motivos, quarterback, running back, todas as posições, de ter volume em pós-temporada. Então, como todos os quarterbacks necessariamente têm a chance de jogar 17 jogos na temporada regular, agora 17 antes de 16 e até 78-14, até 77-14, por consequência, separa as estatísticas, porque senão ficaria injusto sobre esse aspecto comparativo, tá bom? Por isso. Matheus Henrique, existe alguma posição no beisebol que o QI, né, o baseball IQ, é maior do que as outras? Catcher. Catcher, porque o catcher pede o arremesso, ele tem que conhecer o rebatedor, e o catcher está vendo o campo inteiro. Não por acaso tem muitos catchers, receptores, né, catcher, que vira manager, porque ele conhece muito bem o time, ele conhece muito bem os adversários, os arremessos, os setups que podem propiciar a eliminação, sente muito bem o arremessador, porque ele está recepcionando as bolas, ele está vendo as quebras, as localizações. Então eu diria que catcher é uma posição com um QI geralmente um pouco mais elevado. No futebol americano é um jogador de linha ofensiva, por incrível que pareça. Acaba tendo essa inteligência um pouco acima da média. O quarterback é muito importante, claro, mas jogador em média, jogador de linha ofensiva tem muito alto. E no handball era o goleiro. Eu gostava muito de ser goleiro no hand porque eu conseguia, na faculdade, né? Eu conseguia ler bem o jogo, eventualmente conversar com o técnico e passar ajustes, porque eu estava no gol, estava vendo o ataque sendo montado, então eu estava vendo o ataque inteiro fluindo. Então tem isso. Eu gostava muito de ser goleiro de handball porque em dados momentos me lembrava essa questão do catcher, de estar vendo o campo inteiro, e um pouco também do quarterback, né, de armar o contra-ataque e tal. Amava armar contra-ataque, nossa. Por fim, última pergunta do Marcos Vinícius. Quando um time novo é criado, ele escolhe jogadores de outros times. Como funciona? Ele pode escolher o jogador que quiser, os outros times fazem uma lista. A última vez que isso aconteceu foi o draft de expansão. Quando um time é criado, existe o draft de expansão. O que é isso? Ele participa com a primeira escolha geral do draft normal e tem o draft de expansão. Em 2002, a gente teve o Houston Texans entrando na NFL e cada time separou 5 jogadores. Meu vizinho acabou de bater a porta aqui, como você acabou de ouvir. 5 jogadores para os Texans escolherem, tá? Então você monta uma lista, ó, esses 5 aqui os Texans podem escolher um desses 5, né? Um não, acho que era um. Enfim, era algo assim, era uma lista de 5 jogadores. Todos os 31 outros times fizeram essa lista. Então é isso, tá? É o draft de expansão, aconteceu com Jaguars e Panthers em 95, aconteceu com os Texans em 2002. E é isso, tá bom? Mas eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso depois, se vocês tiverem curiosidade, aproveitando que a gente está na off-season. E é isso, certo? Se você quiser mandar perguntas, se você quiser interagir, manda aí, sendo membro, claro, né? Na semana que vem eu acho que eu vou abrir na aba comunidade para os membros Hall da Fama, e para mandar perguntas tem que ser membro. Tem que ser membro! Espero, tá bom? Fizemos só o que podíamos. Obrigado pela companhia como sempre e ótimo final de semana para vocês. A gente volta no domingo à tarde, mais ou menos, com a revisão do Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Vamos ver se o Hamilton tira a diferença, se o Verstappen dispara ou se vem a primeira vitória do Lando, sei lá, se a Ferrari pode ganhar também. Isso aí. Tudo pode acontecer. Tchau, gente. O Verstappen deve ganhar. Tchau. Beijo.